Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vamos continuar aqui, ó, os mitos, né? Eu falei que eram três, então vamos prosseguir aqui com o número dois, né? Mitos sobre a língua inglesa, né? Coisas que a gente escuta bastante, outras pessoas falarem, mas a gente não tem como nem saber se é verdade, né? Então, o segundo mito aqui é que ele diz o quê? Que inglês é fácil de se aprender, né? Então, por exemplo, se você tentou aprender alemão, né? É muito mais difícil do que inglês. Mas só que isso aí não tem o quê? Fundamento linguístico, tá, pessoal? Para você afirmar isso. Por que que uma língua é mais fácil ou mais difícil que a outra? Né? Então, mas para a gente entender o que que acontece aqui dentro da parte linguística, vamos dar uma lida aqui então no que ele está falando, né? Então é preciso compreender que ninguém aprende uma língua. Isso é interessante para nós, tá, pessoal? Vocês não aprendem o idioma, que é aquilo que eu sempre digo. Dentro do próprio português. A gente não sabe português. A gente não sabe, a gente domina uma parte dele, tá? A gente domina uma parte do português, de vocabulário e outra parte de estrutura linguística, né? De como formar frases, né? É, então eu sei que, por exemplo, uma bola, se ela pertence a alguém, então eu tenho que formar que é a bola do Pedrinho. Não tem como eu tirar o do e falar bola Pedrinho, ou Pedrinho da bola. Se eu falar Pedrinho da bola, é outra coisa que eu estou falando, né? É, então, ela tem uma estrutura linguística que eu tenho que seguir. E é isso que eu aprendo, é essa estrutura mais vocabulário, tá? É, e no inglês não é diferente. Qualquer outro idioma que a gente for aprender, não é diferente, tá, pessoal? Ah, a gente tem vocabulário e estrutura linguística a ser aprendido. Então a gente não aprende a língua. O que que a gente aprende? São pequenos mundos, né, entre aspas, chamados na linguística de campos semânticos ou campos conceituais. Então, por exemplo, é aquilo que eu falei numa outra oportunidade, não lembro se foi na aula passada, mas a gente vai ter interesse em aprender palavras de outra língua naquilo que a gente tem mais proximidade, ou seja, naquilo que a gente vai correr o risco de entrar em contato. Então, foi o que eu falei sobre a gente aprender o inglês com um objetivo. Se eu quero aprender inglês para ler textos em inglês e tal, então eu tenho foco. E que tipo de texto eu vou ler também? É interessante eu saber. Por quê? Porque eu foco naquilo que eu vou aprender, né? Eu direciono o meu estudo, porque na verdade é isso que eu vou estar fazendo, ó. A estrutura praticamente não vai mudar, né? Porque eu tenho que seguir a estrutura. Mas os campos de significado é aquilo onde eu vou focar, eu vou escolher. Então eu quero entrar nos campos semânticos no que diz respeito à hotelaria, né, turismo, enfim, é um objetivo, né? Isso dentro da língua. O que acontece no português? Só porque o que acontece, pessoal? Como a gente vive com o português desde que a gente nasceu, então acontece da gente ter mais, dominar, né? Mais campos semânticos dentro do português. É natural isso, porque a gente convive com ele há mais tempo. Então, em algum momento da sua vida, provavelmente você teve ou vai ter que viajar. Então, você vai entrar em contato com os campos semânticos relacionados ao turismo, à hotelaria. E não vai ser difícil para você entender o que, que é cada um. Na escola a gente aprende muita coisa também, né? Dentro das ciências, dentro da matemática, dentro da geografia, dentro da biologia, né? Dentro da física. Então isso também acaba ampliando nossos campos semânticos de forma involuntária, coisa que a gente não faz em inglês. A gente não estuda matemática em inglês, a gente não estuda física em inglês, a gente estuda elas em português, né? Então faz sentido que o nosso vocabulário seja menor na língua inglesa. Mas mesmo assim, vocês têm algum domínio de campo semântico dentro da língua inglesa, né? Tem um grupo de palavras, né? Tem um tanto de palavras que você domina. Em alguma oportunidade eu falei que um jovem, né, um adolescente, ele domina em torno de 500 palavras dentro do português. E à medida que ele vai ficando mais velho e estudando, quando ele chega lá no pós-doutorado, nós vamos estar falando aí de 8.000 palavras diferentes que ele domina.
E no inglês, então, vocês podem imaginar que vocês, estando no intermediário 2 ou, por exemplo, né, você domina mais ou menos aí de 500 a 2.000 palavras, né, vai variar. 500 a 2.000 palavras do inglês. Quem está no inglês básico, acabou de entrar, ele domina algumas, ele deve ter de 100 a 500, né? Quem já está lá no avançado, aí nós já estamos falando de 1.500 para cima, né? Então aí varia muito também, porque muito desses vocabulários vão ser adquiridos com a experiência, tá? Com o simples ato de viver, né? Ó, então aí isso aqui vai dizer que não é possível ser 100% proficiente em qualquer área de uma língua, né? Foi o que eu acabei de falar. Então não dá para você saber tudo, não tem como. Primeiro porque todo dia surgem palavras novas, né? Isso aí já é um empecilho muito grande para você conseguir, porque, né? Segundo, também tem as variações linguísticas. Então, você pode ter um grupo de palavras, de gírias, né? De uma região que você nunca nem visitou, nunca nem sabia que existia. E aí lá tem palavras que você não conhece. Então também, é, percebem como vai ficando difícil, né? Você ter 100% nisso aqui. E tem outros empecilhos, né? Para isso também. Grupos, áreas, né? Do saber humano também que você não se interessa, que você talvez nem sabia que existia, né? Então, você não sabe nem que existe a área. Você vai saber os jargões que tem naquela área, né? Então, 100% realmente é impossível. Pelo menos com a tecnologia atual, né? E isso vale para o inglês. Então é aquilo que eu falo, pessoal. Aqui ele está falando que não é fácil, né? Porque isso é um mito, né? Inglês é fácil de aprender. E não é. Mas por outro lado, a gente não precisa ficar assustado. Por quê? Porque dentro do próprio português a gente já tem um vocabulário limitado, né? E o que que a gente tem que fazer para ficar bom no inglês? Aumentar esse vocabulário é um dos caminhos para você ficar bom no inglês. É aumentar esse vocabulário dentro da língua inglesa. E isso vale para qualquer idioma. Eu sou perfeitamente capaz de fazer uma palestra sobre a minha área em inglês, né? Que é o que eu estou dizendo. Mas completamente incapaz de falar sobre moda ou mesmo de dar uma receita mais complexa em inglês. É por quê? Porque senão domina os dois, ele fala aqui de campos conceituais, né? Que são as palavras que pertencem àquele campo semântico, tá? Nem no português e nem no inglês, né? Então olha que interessante. Então se você pedir para eu falar de política, por exemplo, em inglês, eu talvez até consiga. Mas se for para falar, por exemplo, de moda, aí talvez eu não vá conseguir. Por quê? Porque tem palavras ali que simplesmente eu não conheço, tanto em português quanto em inglês. Então perceba, volta o que eu falei. É difícil aprender? É, mas também não é tão assustador assim. Por quê? Porque grande parte do aprendizado vem do desenvolvimento de vocabulário, tá? As instituições que medem fluência, ou melhor, medem, né, entre aspas, fluência em inglês, né, os famosos exames de proficiência, que na verdade é uma balela isso aqui, do ponto de vista real da coisa, porque se você pode fazer o exame e focar o exame numa área de palavras que não tem nada a ver, né? E aí algumas pessoas vão, então, por exemplo, você foca lá, você bota um texto sobre biologia. Tem um aluno que sabe, por acaso, ele conhece as palavras desse campo. E tem um outro que não. Mas os dois têm alguma fluência em inglês, né? Então, e um vai sair mal e o outro vai sair bem. Por quê? Porque simplesmente tem esse domínio, né? Essa diferença de domínio. Porque, e a realidade é essa também, né? Eu tô meio fugindo do assunto. Mas essa prova escrita, esse método hoje em dia de concurso, ele é muito falho, pessoal, né? Ele não escolhe o melhor por causa disso aqui. Ele falar que o melhor candidato é aquele que teve a melhor nota, não tem nada a ver, porque você tem fatores que não dá para medir, né? É, por exemplo, você não sabe se o cara é uma pessoa assídua, pontual ou não. Você não sabe se ele inventa muita desculpa para faltar o serviço. Você não sabe se ele tem um bom trato com os alunos, né? Porque isso não é examinado nele, né?
no caso de um concurso para professor, por exemplo. Então, e a mesma coisa acontece no exame de proficiência, né? Ele mede um nível, né? Ele mede a fluência em inglês, ele mede o seu nível de fluência, mas na verdade ele não está conseguindo medir muito bem, tá? Lógico, ele vai conseguir eliminar, e esse é o objetivo, tá? Desses exames, ele vai conseguir eliminar quem não sabe nada. Quem não sabe nada, ele elimina, né? Então, eu não sei nada de inglês, então eu provavelmente eu vou reprovar na prova de proficiência. E esse é o objetivo desses exames, tá? É reprovar essas pessoas que não sabem inglês, né? Porque ele tem uma barreira. Qual que é a barreira? Você tem que ter um mínimo de conhecimento da língua inglesa para você poder, por exemplo, cursar um mestrado, né? Que é o que acontece, por exemplo, nesse caso dos exames de proficiência. Então, o que eles fazem? Na verdade, uma avaliação do grau de competência, né? Nos principais campos conceituais. Ou seja, então, aquele exemplo que eu dei, ele foi uma caricatura, ele não vai acontecer. Por quê? Porque se você estiver tentando fazer um mestrado para a área de biologia, por exemplo, então faz sentido você ter uma prova de proficiência de língua inglesa, onde o tema lá dentro é biologia, né? Aí faz sentido, a pessoa tem que dominar aquilo, né? Porque você tem esse campo semântico, tá? É, nos principais campos conceituais, né? Tá aqui, ó. Nos mais utilizados no dia a dia, né? Também é interessante enfatizar isso aqui, né? Ele também pode te testar no que é mais comum para saber se de fato você domina a, o básico, né? Enfatizando o vocabulário corriqueiro. Passar no exame de proficiência não quer dizer necessariamente que a pessoa seja capaz de falar sobre mecânica, arte, filosofia, medicina ou informática em inglês, que é o que acontece muitas das vezes com o professor, né? Igual professor de matemática. Professor de matemática, se a pessoa é professor de matemática, quer dizer que ela sabe fazer conta de cabeça, né? Quer dizer que ela é boa de conta. Isso é um mito, né? Não tem nada a ver. E a mesma coisa aqui, se o cara é professor de inglês, quer dizer que ele sabe tudo do inglês. E não é bem assim, né? Eu não sei de mecânica, né? Talvez de arte e filosofia eu até consiga, mas medicina também eu não vou conseguir. Informática eu consigo porque eu já estudei informática, mas só por causa disso, senão também eu não conseguiria, né? Mas como se estabelece a simplicidade ou complexidade do idioma, né? Linguisticamente falando, não dá para fazer essa afirmação, não dá para falar que um idioma é mais simples ou mais complexo, tá, pessoal? Por quê? Porque cada uma vai ter os seus sistemas linguísticos próprios, que às vezes é fácil por um lado, mas é difícil pelo outro, né? Então ele dá um exemplo bacana aqui, ó. Então o inglês tem um sistema de flexões verbais muito simples, né? Ou seja, você não tem conjugação verbal no inglês. Você tem flexão verbal e é muito simples. E ele também não possui subjuntivo, né? Por exemplo, que tem igual no português, né? Aquele subjuntivo. E nem sonha também com os termos verbais latinos, né? Então ele não tem aquele futuro do subjuntivo, né? Ele simplesmente muda. Ele dá o exemplo: se tiver dinheiro, vou te ajudar. Esse é o futuro do subjuntivo. No inglês ele simplesmente usa o simple present, né? Então, ó, se eu tiver dinheiro, tá vendo? If I have the money, I'll help you out. Então ele não faz essa conjugação, né? Ou o hediondo infinitivo pessoal, né? Por exemplo, isso é para nós fazermos, né? Isso tem no português, é algo um pouco complexo. A gente não acha tanto porque a gente já está acostumado, né? Por outro lado, o inglês é uma língua relativamente complexa quando a gente fala de preposições. Por quê? Ó, o português tem 25, mais ou menos. O inglês tem mais de 100 preposições, né? Então, por exemplo, inclusive tem até, acho que nós tivemos até uma aula sobre isso, né, pessoal? Se eu não estiver enganado. O uso de in, on e at, né? É muito difícil da gente memorizar isso aqui. Porque, por exemplo, o in é dentro, né? Mas o on também pode ser dentro, dependendo do contexto, né? Porque se eles têm 100 lá, preposições, e a gente só tem 25, o que vai acontecer? Muitas vão traduzir para a mesma, né?
Então, o in, o at e o on, todos podem querer dizer dentro, tá? Traduzindo vai ser dentro. Nem sempre, né? Mas pode ser. Mas aí quando a gente. Não é aí que está a dificuldade. A dificuldade é quando eu tenho uma palavra dentro, como é que eu sei se eu vou traduzir para in, para on ou para at? Né? Então, não é simplesinho, né? Por quê? Eles têm isso. Então, tá vendo como que já complicou por outro lado, né? O idioma inglês e tem outras também, né? Sem contar também que tem a questão da capacidade que o idioma tem, né, de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, o inglês ele não tem capacidade de ter um sujeito oculto, né? Por quê? Porque ele não conjuga o verbo. Então, quando eu digo assim, ó, fui à escola, fui na escola ontem. Aí o eu tá, ele tá escondido, né? Ele não tá na frase, mas a gente sabe que eu fui na escola. Por quê? Porque o fui, o verbo ir, quando a gente conjuga ele na primeira pessoa, né, no passado, ele vira o fui. Então é óbvio que é eu. Se eu colocasse foi na escola ontem, você já assumiria que ele foi ou ela foi, né? Se eu colocasse foste, a gente não usa, mas você ia pensar que foi tu, né? Se colocar fomos, você vai pensar que foi nós. E se eu falar foram, você vai pensar que foi eles. E tá certo, né? Eu não preciso pôr o pronome que é o sujeito. No caso do inglês, não dá para fazer isso. Se eu tirar o I aqui, ó, if have the money, aí sumiu a frase. Ela tá sem sentido, tá? Porque você não sabe quem tem o dinheiro. Ah, e aí ele dá um exemplo aqui também do Esperanto, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Esperanto, né? É uma língua artificial. Tem várias línguas artificiais, tá, pessoal? Não sei se vocês curtem aí seriados, essas coisas, mas no Game of Thrones mesmo tem línguas artificiais, acho que tem uma ou duas lá. Eu sei que tem aquela do Dothraki, né? Daqueles caras lá do. Aqueles fortão lá que anda de cavalo. Eu sei que eles têm uma língua. E eu acho que tem um élfico também no Game of Thrones. No Senhor dos Anéis também tem, se eu não me engano, uma ou duas línguas artificiais. O cara cria simplesmente para a obra, tá? Não é algo que tem uso no mundo. Claro, aí muitas das vezes eles se baseiam em alguma língua já existente, tá? Isso acontece. É muito difícil ele criar do nada assim, é muito difícil. Porque ele vai puxar estruturas gramaticais, linguísticas de alguma língua, não tem jeito, tá? E vocabulário também, então ele vai basear em cima. É muito difícil ele não fazer isso. Então o rapaz aqui, o polonês, né, Ludwig, ele criou o Esperanto, né? O que era a ideia dele, na verdade? Era fazer uma língua simples, né? Ó, o escopo dela era ser simples de se aprender, né? E universal, era algo para que o mundo, né? Fala universal, mas seria mundial, para o mundo inteiro todo falar, porque ela seria muito simples, muito fácil de aprender, ó, porque ela só teria 10 regras gramaticais e não teria exceções, né? Mas o que acontece? Não virou nada, né? Lógico, tem a questão do interesse político, né? E como ela era uma língua derivada de várias línguas europeias, germânicas, latinas e eslavas, ela acabou resultando num sistema tão difícil quanto de qualquer outra língua natural, né? Então, por quê, né, pessoal? Não dá para fazer uma língua simples, tá? Porque o ser humano é complexo. O uso e a língua, isso aqui a gente foge um pouquinho do aprendizado de idioma, mas o que a gente pensa, a língua não dá conta de expressar, basicamente. Nem sempre, lógico, mas é comum até, eu diria, que é comum de a gente não conseguir expressar o que a gente está pensando. Por quê? Primeiro, existe, já brincou de telefone sem fio, né? Quando você, aquele que você vai falando, aí lá no final chegou outra coisa, nada a ver. Primeiro que tem esse gap, né? Esse pulo do que o seu subconsciente pensa, né? O seu consciente, a sua mente, o que você está pensando internamente, para você conseguir elaborar uma frase e externalizar aquilo, falar, já tem um telefone sem fio aí, vamos dizer. Você vai perder alguma coisa nisso. E a própria, mas mesmo que não tivesse isso, a própria língua ela não dá conta de expressar aquilo.
ela falta palavras para ela, né? Então você não consegue ter essa perfeição do idioma. E mesmo assim o idioma é extremamente complexo. Né? Por quê? Ele está tentando dar conta, não é como se ele não tentasse, né? Ele está tentando dar conta de refletir o que você está pensando, de mostrar o que você está pensando. Ele não consegue sempre, mas ele está tentando. E justamente por estar tentando é que ele fica tão complexo. Então não tem língua fácil de aprender, tá? Ele é fácil de aprender? Não é. Nenhuma língua é fácil, né? O que que facilita muito, que eu falo? Depois que você aprende a segunda, né? A primeira é que você nasce. A segunda, as outras ficam mais fáceis. Então, para quem aprendeu, sabe falar dois idiomas, aprender o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, é tempo. É tempo, basta tempo. Porque aí você já desenvolveu habilidades mentais, cognitivas, para ter facilidade, né? Você já entendeu como funciona o esquema, vamos dizer assim, para você aprender outros idiomas. O que não acontece também com crianças bilíngues, viu, pessoal? A criança bilíngue, ou trilingue até, ela aprende esses outros idiomas enquanto criança porque o cérebro dela está aberto para isso, tá? Ele tá no momento perfeito. Não existe hora mais perfeita para aprender outro idioma do que quando você é criança. É bebê mesmo. Porque o cérebro dele está aberto para aquilo. E aí, é a habilidade de. Claro, ele não vai perder todas as habilidades. Então, por exemplo, vamos supor a criança bilíngue aprendeu, né? O idioma. Né? A criança bilíngue, ela tem dois idiomas, desde que nasceu. Ela consegue fazer a troca de idioma muito fácil dentro da cabeça dela. Então, ela está falando português, ela consegue falar inglês muito fácil. Às vezes, ela até mistura. Né? Ela começa a falar em português, termina falando em inglês ou vice-versa. Então essa habilidade ela mantém, mas a habilidade de aprender outro idioma, se ela não aprender outro, ela perde, tá? Assim como nós perdemos, a gente já perdeu. Eu tô com uma certa idade já, né? 18. Mas 21, 25 é o limite. Você já perdeu tudo de aprender. Quer dizer que você não vai dar conta de aprender? Não, não quer dizer. Só quer dizer que você vai ter que fazer um esforço maior, tá? Porque é uma habilidade que nós tínhamos quando crianças. A gente tem aquele espaço de tempo onde a gente está aprendendo o idioma. Então, se jogar mais dois idiomas ali no meio da bagunça, a gente vai aprender eles de boa. E, eventualmente, a gente sai dessa etapa, né? O nosso cérebro fecha, vamos dizer assim. Não, agora fechou, já aprendeu o que tinha que aprender, então agora temos que focar em outras coisas. Então, é mais ou menos isso o que acontece. Então, as línguas são complexas porque a comunicação é complexa e deve possibilitar um número inacreditável de combinações. Né? Essa palavra aqui eu acho que está até errada. É um número infinito. Seria mais preciso. Apesar de infinito ser impreciso, né? De combinações, sentidos denotativos, conotativos, deve permitir que sua estrutura seja usada para produzir humor, arte, criatividade. Em suma, qualquer língua é difícil. Né? Então, muito interessante essa última afirmação aqui. Né? Ela é complexa, ela deve possibilitar um número infinito de combinações. Por que infinito? Porque não dá para você prever como que o falante vai usar a língua. Né? E em que contexto também. Então, por exemplo, quando você está conversando com um amigo, né, uma conversa mais que é uma pessoa que você já conhece, então vocês têm aquilo que a gente chama de piada interna, né, vamos dizer assim, vocês já têm um histórico antes, né, que permite você ao falar uma certa coisa que para mim não tem nada demais, mas a pessoa pode rachar de rir, né, porque para vocês tem outro contexto aquilo. Então a língua, você percebe como que a língua não capta o que a gente pensa, né? É, porque a língua ela não dá conta da entonação, né? Isso quem faz é a voz, né? Não é a língua, não é o idioma. Quem faz a entonação é a voz. Quem coloca a ironia na fala é a voz. Dá para você fazer a ironia escrito, né? Mas tem que ser algo muito óbvio. E mesmo assim pode ser que a pessoa não perceba, porque para ela talvez não tenha aquele contexto. Então
né? É muito interessante isso. O que nos faz pensar que certas línguas sejam mais fáceis que outras, né? Pode ser uma ilusão cognitiva, ou seja, que é a questão da proximidade. Então, por exemplo, espanhol, com certeza é muito mais fácil a gente aprender espanhol do que a gente aprender inglês. Óbvio. Porque o espanhol é muito parecido com o português. Mas por que é mais fácil? É mais fácil pra gente, né, pessoal? Porque a gente é brasileiro, então a gente fala o português. E o português é um idioma muito parecido com o espanhol, na sua base, né? Eles vieram do mesmo idioma, né? Eles só sofreram variações, até pode-se dizer. Então, claro, vai ser mais fácil aprender espanhol. Italiano, é muito fácil a gente aprender italiano. Por quê? Porque as estruturas são parecidas, o vocabulário é parecido. Então, você vai se deparar com palavras, isso aqui é a mesma coisa em português, né? Ah, em português também faz dessa forma. Então, não vai ter dificuldade, lógico. Então, o que torna mais fácil é justamente a questão da proximidade, né? Ou a exposição. Então, para nós aprender um japonês, né, um alemão, fica mais difícil. Por quê? Porque são línguas que estão mais distantes da nossa. Então, ó, aprender é negavelmente muito mais fácil do que por um russo, lógico. O dinamarquês não precisa de muito esforço para aprender o sueco ou o norueguês, né? São línguas parecidas. É relativamente fácil para o ucraniano aprender russo, também porque são línguas parecidas. Línguas estrutural e historicamente próximas são mais simples de se aprender. Né? Foi o que eu falei: português, italiano, espanhol. Ah, tem uma outra, eu esqueci agora. São mais simples, né, da gente assimilar. Por outro lado, a exposição ao inglês na sociedade ocidental e agora também na oriental é tão intensa que por vezes tem uma impressão de já saber inglês mesmo sem estudá-lo. Não sei todo mundo, né? É, porque o que ele está querendo dizer aqui, pessoal? É que tem tanta exposição do inglês. Então, por exemplo, você tem um mouse, né? Aqui, né? Aqui o mouse, dá para ver aí? É o mouse, né? Mouse. Então a gente sabe que é rato, né? Na verdade até já se perdeu, né? Meu filho mesmo, ele chama, sabe que é mouse. Aí esse dia ele veio me perguntar: papai, por que chama mouse? Mouse não é rato? Eu falei: meu filho, mas não parece um rato? Aqui, ó, o rabinho dele, ó, e tal. Aí eu fui explicar para ele. Quando lá na infância minha lá, que eu tinha aula de informática lá, né, da escola, aí o professor explicava por que era mouse, chamava rato, né, e tal, porque parecia. Então, acabou perdendo também isso aí, né? Mas a gente está exposto ao inglês, né? Então a gente tem o mouse, a gente tem o pendrive, né? E a portuguesa, né? A palavra, né? A gente fala pendrive, né? Que não é a pronúncia correta, mas não tem problema, não estou falando disso, né? Virou pendrive mesmo, tá certo? Só que em inglês eles vão falar pendrive, né? Mas você está exposto ao idioma, então você vai querer um combo, né? A palavra combo é um cheeseburger. Então você está exposto, né, ao idioma inglês. Então acaba que você já sabe um pedaço dele, mesmo sem nunca ter estudado, porque você convive com aquilo, né? Segundo um levantamento empírico que fiz, isso aqui é conversa do cara, né? Não tem nada científico. Ele só deduziu isso aqui baseado nas experiências dele. Um brasileiro de classe média que nunca estudou inglês na vida conhece cerca de 200 palavras. Olha para vocês verem, pessoal. Então, eu falei que alguém que está estudando inglês básico conhecia de 500, né? Mais ou menos, né? De 300 a 500, foi o que eu falei. Então, eu não errei muito, não, né? Por quê? Porque a gente está exposto a essas 200 palavras no nosso dia a dia. Elas estão aqui constantemente. Embora não as pronuncie corretamente, né? Isso aqui é o que eu falei agora. É, não é que não pronuncia corretamente, é porque a gente aportuguesa os termos, né? A gente faz um empréstimo linguístico, mesmo que eles não saibam que a gente está pegando emprestado. Mas a gente faz um empréstimo linguístico, né? A gente pega uma palavra de outra língua e coloca aqui no português, né? No caso, a gente pega do inglês e coloca no português. E aí a gente vai, obviamente, colocar o nosso sotaque. Agora sim, o sotaque é o termo correto. Então, pendrive, né? Very much, very much, né?
Obviamente será sempre mais simples aprender um idioma ao qual somos mais expostos e no qual há material audiovisual e textual em qualquer esquina. Bacana. Muito interessante, né, pessoal? Então, por hoje a gente encerra. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau.